A partir do conteúdo de geometria plana, eu irei explicar acerca do losango, que é uma figura geométrica plana, uma vez que ela é delimitada por segmentos de retas que se unem simultaneamente a vértices e possui apenas uma única superfície. O losango também é considerado um quadrilátero notável. Quadrilátero porque ele possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, e notável porque ele possui pelo menos um par de lados opostos paralelos. Os quadriláteros notáveis são divididos em dois grandes grupos, que são os paralelogramos e os trapézios. O losango, assim como o quadrado e o retângulo, é classificado como um paralelogramo porque ele possui dois pares de lados opostos paralelos, enquanto os trapézios possuem somente um. Dessa forma, além de estudar as propriedades específicas dos losangos, é necessário compreender, antes de tudo, as propriedades dos paralelogramos, uma vez que o losango é um tipo de paralelogramo. De acordo com a primeira propriedade dos paralelogramos, os lados opostos são paralelos e congruentes. O lado AB é paralelo ao lado CD porque eles não se cruzam, ou seja, esses dois lados não se encontram em nenhum momento, e eles também são equidistantes, ou seja, eles sempre mantêm a mesma distância entre si. Esses dois lados também são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Da mesma forma que o lado AC ele é paralelo e congruente ao lado BD. De acordo com a segunda propriedade, os ângulos opostos são congruentes. Ângulos opostos são ângulos não consecutivos, ou seja, são ângulos que não são ligados diretamente por um lado. Por exemplo, o ângulo A ele é oposto ao ângulo C e o ângulo B é oposto ao ângulo D. E esses ângulos eles são congruentes, como eu já havia dito antes, eles possuem a mesma medida. Dessa forma, se o ângulo A tiver uma medida de 100 graus, o ângulo C também terá 100 graus, da mesma forma que se o ângulo B tiver 80 graus, o ângulo D também terá essa mesma medida. As diagonais cruzam-se nos respectivos pontos médios. Diagonais são segmentos de retas que unem dois vértices opostos, dois vértices não consecutivos. Nesse caso, a nossa diagonal é representada pelo segmento de reta AC na vertical e pelo segmento de reta BD na horizontal. E essas duas diagonais, elas se cruzam, se interceptam nos respectivos pontos médios, ou seja, no exato ponto que divide as diagonais ao meio, isto é, em duas partes iguais. Se o ponto médio divide as diagonais em duas partes iguais, nesse caso, o nosso ponto médio é representado pelo letra M, o segmento de reta AM é igual ao segmento de reta MC, da mesma forma que o segmento de reta BM é igual ao segmento de reta MD. Cada uma das diagonais divide o losango em dois triângulos iguais. Nesse caso, o triângulo ABC é igual ao triângulo ABC. Com relação à propriedade dos losangos, essas figuras geométricas possuem 4 lados congruentes, isto é, 4 lados iguais. Dessa forma, se um dos lados do losango tiver uma medida de 5 centímetros, todos os 3 lados também terão 5 centímetros. De acordo com a segunda propriedade dos losangos, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares. Nesse caso, bissetrizes são segmentos de retas
que dividem os ângulos internos ao meio. Nesse exemplo, a nossa diagonal é representada pelo segmento de reta AC, divide o ângulo interno A e o ângulo interno C em duas partes iguais. Dessa forma, se esses dois ângulos tivessem uma medida de 100 graus, ao serem divididos ao meio, cada uma dessas partes seria igual a 50 graus. Da mesma forma que, se a nossa diagonal é representada pelo segmento de reta BD divide o ângulo B e o ângulo D em duas partes iguais, e se eles tivessem uma medida de 80 graus, cada uma dessas partes seria igual a 40 graus, uma vez que os dois ângulos foram divididos na metade, em duas partes iguais. As diagonais, elas também são perpendiculares, isto é, ao se cruzarem, ao se interceptarem, elas formam quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus, e, consequentemente, dão origem a quatro triângulos retângulos de mesma medida. Para encontrar o perímetro do losango, basta apenas somar todos os seus lados. Como sabemos que o losango possui 4 lados e que todos esses lados são iguais, podemos resumir o perímetro para a fórmula 4L, em que o L é a incógnita que representa a medida do comprimento de cada lado do losango. Por exemplo, esse losango tem um lado que mede 10 centímetros. Dessa forma, para encontrar o seu perímetro, basta apenas multiplicar 10 por 4, que irá dar 40 centímetros. Aqui temos um desenho de um losango em que a letra D representa o comprimento da diagonal maior e que o desenho representa o comprimento da diagonal menor. Ao decompormos esse losango em 4 triângulos iguais, podemos formar com essas 4 partes um retângulo, como podemos observar nessa imagem. Esse retângulo, ele possui como base a letra D, que possui o mesmo comprimento da diagonal maior do losango, e como altura D sobre 2, uma vez que a altura desse retângulo é metade da diagonal menor desse losango. Sabemos que, para encontrar a área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura. A base é representada pela letra D e a altura como D sobre 2. Multiplicando, encontramos a fórmula D vezes Dzinho dividido por 2. Portanto, para encontrar a área do losango, basta multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir o resultado por 2. Vale ressaltar ainda que a soma de todos os ângulos internos de um losango é sempre igual a 360 graus e que quaisquer dois ângulos internos consecutivos são suplementares, ou seja, sua soma é sempre igual a 180 graus. Eu não sei se vocês observaram, mas quase todas as propriedades do losango são muito parecidas com as propriedades do quadrado. Isso acontece porque todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, porque o losango ele não precisa ter necessariamente 4 ângulos internos retos para existir. Ele pode ter ângulos internos com outras medidas. Um vitral de uma igreja é feito no formato de um losango, com a diagonal maior de 80 centímetros e a diagonal menor de 60 centímetros. Cada pedaço de vidro custa 45 centímetros por metro quadrado.
Nós temos aqui duas alternativas. Qual é a área do vitral em metros quadrados e quanto o artesão pagará pelo vidro? Na letra A, nós deveremos transformar o 80 e os 60 centímetros em metros. Diagonal maior, que é 80 cm, é igual a 0,8 metros. E a diagonal menor é 60, ficará 0,6 metros. Com isso, para calcularmos a área, deveremos fazer assim: 0,8 vezes 0,6 sobre 2. Aqui ficará 0,48 sobre 2, que será 0,24 metros quadrados. Com isso, nós já teremos a resposta da letra A e a resposta da letra B, que é quanto o artesão pagará pelo vidro. Nós deveríamos fazer assim: o C de custo, que é 0,24 vezes o 45. Por que 45? Porque é 45 que custa um metro quadrado. Aqui ficará 10,80. Então essa é a resposta da letra B, que cada metro quadrado ficará 10,80 reais. Um losango tem lado medindo 13 centímetros e uma das diagonais mede 24 centímetros. Qual o perímetro desse losango? Bom, sabemos que a diagonal não interfere em nada do perímetro do losango. E o losango tem todos os 4 lados iguais, sendo assim. Se todos os lados são iguais, então cada lado desse vai ter 13 centímetros. Logo, a multiplicação simples de 13 vezes 4, que vai dar 52, sendo a resposta a letra B. Em um losango, a medida da sua diagonal maior é igual ao dobro da sua medida da sua diagonal menor. Sabendo que a sua área de 81 centímetros ao quadrado, então podemos afirmar que a sua soma do comprimento da diagonal maior com o comprimento da diagonal menor é igual a igual a adesão vezes desinho sobre 2 desão é a diagonal maior e o desinho é o menor. O enunciado diz que D igual a 2 desinhos vezes desão e a
é igual a 81 centímetros ao quadrado. Substituindo 81 igual a 2 desenhos vezes D sobre 2 igual a 2D ao quadrado sobre 2 igual a 2 igual a D2 igual a D é igual a raiz quadrada de 81 igual a 9 centímetros. Então, D igual a 2D igual a 18 centímetros. A soma pedida era D mais Dzinho igual a 18 mais 9 igual a 27 centímetros. Então, a resposta é 27 centímetros. Bom, portanto, dando continuidade, qual é a medida do losango a seguir com medidas em centímetros? Relembrando que a fórmula para calcular é D sobre Dzinho dividido por 2. Então, temos aqui as medidas do losango, do D é 16 e o D menor é 12, tudo sobre 2. Para ser mais direto e fácil, vou logo dividir aqui o 16 pelo 12, que dá 8, que fica 8 vezes 12, que é igual a 96. Como estamos falando em centímetros, fica 96 centímetros quadrado, que é a alternativa letra B. Qual a área do losango que possui diagonal maior medindo 6 centímetros e diagonal menor medindo 4 centímetros? Para calcular a área do losango, nós utilizamos as medidas de suas diagonais. A área do losango ela é determinada pela multiplicação das medidas diagonais, dividindo o valor pelo resultado por 2. Aqui nós temos que D vai ser 6 centímetros e Dzinho vai ser 4 centímetros. Pela forma, nós temos que a área vai ser igual a D vezes Dzinho sobre 2, que no caso vai ser 6 vezes 4 sobre 2. O resultado vai ser 24 sobre 2.
dando assim que a área vai ser igual a 12 centímetros.